Bom, a gente vai trazer mais elemento para essa conversa, porque com o ataque ao Congresso Nacional, o Brasil teve grande repercussão internacional na noite deste domingo. Além da mudança de governo no início deste ano, agora o cenário econômico do país deve oscilar ainda mais. Para entender melhor como deve ficar o mercado, nós vamos falar agora com Carlos Caixeta, que é economista e consultor empresarial associado do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Boa tarde, Carlos. Um prazer recebê-lo hoje aqui. Seja bem-vindo. Muito boa tarde, Cláudia. Muito boa tarde, Diogo, ao caro professor. É, de fato, um dia muito triste para a nossa sociedade e para a nossa economia, com repercussões desastrosas. Ontem mesmo eu recebi várias ligações de investidores internacionais, de consultores com os quais eu trabalho, assim, me perguntando o que deviam fazer, se deviam manter os investimentos no Brasil, se nós como sociedade tínhamos a capacidade de honrar os nossos contratos, se as instituições brasileiras estavam de pé, enfim, tudo o que a gente não precisava. É realmente muito ruim esse contexto. A gente volta para a entrevista, então. A gente está conversando com o economista Carlos Caixeta e o professor Sérgio Lepe. Professor, a gente viu aí uma CPI já sendo instalada, já tem 31 nomes, 31 senadores que já assinaram, né, essa CPI. Atitudes burocráticas devem ser tomadas. Até aqui a gente falou da responsabilização do governador. Também teve ontem outras pessoas faladas aí, né, durante os depoimentos, durante as falas do ministro da Justiça, o Flávio Dino, responsabilizando também, inclusive, o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, que foi exonerado do cargo, ele que era ministro da Justiça de Bolsonaro e deveria estar cuidando dessa segurança nesse momento. Qual é a responsabilização dessa pessoa, na sua opinião? O secretário de Segurança do Distrito Federal, ele, na verdade, foi nomeado há pouco e ele parece que estava em viagem, né? Eu acho que há algumas responsabilidades. Em que sentido? No sentido de que poderia ter havido um cuidado maior. Mas ele foi exonerado já pelo próprio Ibanez, e aí eu acho que o ato do Alexandre de Moraes em relação ao Ibanez, eu acho que aí é meio que um aviso né, do Supremo Tribunal Federal. Isso, eu não acho isso bom, tá? Um aviso no sentido de que, olha, governadores, tenho esse poder, que na verdade é uma coisa que a sociedade está aceitando, mas que precisa ser bem analisado, essas atitudes aí monocráticas do senhor ministro Alexandre de Moraes. Então esse é um ponto, né, que a gente levanta, porque o Ibanez foi reeleito, né? E então me parece excessivo essa atitude de afastá-lo por 90 dias, né? Mas não sei qual é a expectativa dos outros governadores, mas isso não é bom. Eu acho que o Alexandre de Moraes aí extrapola mais um pouco aquilo que é um limite que ele andou passando nos últimos tempos. Com relação à CPI, também é uma resposta errônea. Como assim, não queremos CPI? Não é isso, não. É que a CPI ela tem regras. E a regra é a seguinte, é uma regra regimental. A CPI instalada em uma legislatura, ela não passa para outra legislatura. Essa legislatura atual, ela está para terminar no dia 31 de janeiro agora. Então, não tem muito sentido a instalação de uma CPI agora. Por quê? Porque ela não poderia ir para o dia 1º de fevereiro, porque no dia 1º de fevereiro você tomará posse e será eleita as mesas da Câmara e do Senado, e aí é um novo Congresso. E esse novo Congresso, então, se você quiser instalar uma CPI, é com esse novo Congresso. O atual, instalado uma CPI agora, ela obrigatoriamente tem que findar no dia 31. Então não tem muito sentido. Esse é um problema que precisa ser resolvido. Além do que, o Congresso Nacional está em recesso. Ele foi convocado, essa convocação obrigatória foi feita pelo presidente do Congresso, que é o Rodrigo Pacheco. Por quê? Por conta do ato do presidente da República de intervenção federal no Distrito Federal. Mas o Congresso Nacional convocado é apenas para deliberar sobre o ato, que é o ato do presidente da República. Então, são respostas que estão sendo dadas meio que querendo dizer que estão fazendo alguma coisa. Mas essa questão de CPI aí, a não ser que eles forcem
e rompam a regra, o que já vem acontecendo no Brasil há um bom tempo, e isso não é bom, e aí façam com que essa CPI se transforme numa CPI que transite para a próxima legislatura. Isso é assodado, não pode acontecer, é contra o regimento e, obviamente, contra a Constituição. Diogo? Sim, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Carlos Caixeta, que é a seguinte: qual é a perspectiva, né, ocorridos esses atos, de que isso impacte ao longo da semana o mercado com instabilidades na Bolsa, por exemplo, e como ficaria o cenário se novos episódios como esse ocorressem, ou seja, além de uma situação aguda, se a gente tivesse uma situação crônica de insegurança? Excelente pergunta, Diogo. Eu estava vendo essas cenas e pensando no olhar dos investidores nacionais e internacionais observando isso. Então, sinônimo de investimento no país, sinônimo de credibilidade no país é igual a estabilidade. E essa estabilidade, ela requer harmonia entre os poderes, ela requer respeito à Constituição, ela requer respeito aos contratos. Então, essas cenas que nós observamos ontem, são cenas, assim, de barbárie. São cenas que um investidor, que um conselho de administração, eles ficam perplexos. Imagina um europeu, né, observando isso, com propostas de investimento no Brasil de bilhões de euros, de bilhões de dólares, observando essas cenas. É fato muito importante agora como nós vamos tratar essas questões, né? Sem espírito de revanchismo, sem espírito de justiceiro. É importante agora nós zelarmos pelo cumprimento da lei, tá? no Estado Democrático de Direito, com uma busca ali de responsabilização real para darmos o exemplo dentro do nosso país e fora do nosso país, mostrando que nós somos uma sociedade mais madura, nós somos uma sociedade economicamente viável, para a gente resgatar todo o processo de credibilidade e reduzir os impactos, tanto na Bolsa de Valores, que é um reflexo dessa estrutura toda, é um reflexo de curto prazo, e o mais importante, potencializar os efeitos positivos do investimento produtivo no Brasil, em infraestruturas, no aumento dos investimentos em máquinas, equipamentos, contratação de pessoas. A evolução dessa prosperidade agora vai estar nitidamente vinculada a como nós vamos tratar essas questões no cumprimento da lei, sem revanchismo, sem espírito de justiceiro e sim de justiça, que é o que todos esperam. A gente continua então com o economista Carlos Caixeta. Carlos, diante do que a gente viu ontem e antes disso, no ano passado a gente viu cenas de vandalismo também em Brasília, no dia 12/12 de 2022, o dia da diplomação do Lula lá no Distrito Federal. Cenas de violência e de vandalismo também ocorreram nesse dia. Não houve prisões somente aí do cacique Sererê nesse momento. Foi uma cobrança até das autoridades, como não houve mais prisões. E a gente acabou vendo essas cenas ontem, novamente em Brasília. O Brasil, a imagem do Brasil lá fora, naquele momento já ficou desgastada com essas cenas de vandalismo que a gente acompanhou ontem ainda. Como é que fica agora a imagem do Brasil, que estava tentando ser recuperada? Como que as pessoas estão vendo essas cenas e o que está sendo feito também para evitar que cenas dessas se repitam? Infelizmente, a nossa imagem hoje está muito ruim. Como eu havia explicado anteriormente, ontem eu recebi e conversei com vários investidores, vários empresários de fora do país, né, alguns fundos de investimento que aplicam no nosso país, e tudo o que aconteceu desde o ano passado até esse evento lamentável só piorou a percepção que os investidores têm por uma questão muito simples. Os investidores, eles observam a estabilidade institucional do cumprimento dos contratos, a estabilidade, inclusive, além que rege as empresas privadas, que regem as empresas públicas. Então, quando a gente tem uma perspectiva
de você reduzir a força do conselho de administração que regem grandes empresas de capital misto, não só empresa pública, de capital público dominante, mas são empresas de capital misto que têm ações na Bolsa. Isso é muito ruim, porque isso mostra um atraso em termos de gestão, em termos de governança. Então, a nossa imagem hoje, ela sofreu um dano reputacional, a imagem muito relacionada ao dia a dia, às questões mais de curto prazo. Agora, a reputação está relacionada à nossa capacidade de reverter esses reveses e seguir mostrando maturidade. Então, o governo vai precisar, de verdade, se posicionar, tanto nos três poderes, vão precisar se posicionar dentro da Constituição. É o que eu falo, nós precisamos evitar esse espírito de revanchismo, e seguir num espírito de respeito à Constituição, aos nossos marcos democráticos, responsabilizando as pessoas e garantindo com que essa estabilidade, essa maturidade, que é um diferencial competitivo do Brasil. Eu fiquei muito impactado com uma pergunta que eu ouvi de um investidor europeu, que ele disse assim, olha, o Brasil, ele tem uma competitividade perante a China, perante a Rússia, perante a Índia e a África do Sul, os países do BRIC, que é exatamente esse certo equilíbrio e maturidade institucional, que o investidor alemão falando, que para mim ontem parece que acabou aí no Brasil. O que vai acontecer? Eu pedi a ele calma, expliquei que isso foi um evento isolado, né? Tentei acalmar os ânimos de todos. Agora, eles estão de olho. O pior que pode acontecer para a gente, com impacto, e vai ser um ano difícil, 2023, piorando o nosso crescimento da economia ainda, é eles adiarem grandes investimentos para 2024, 2025, uma vez que eles não sabem o que vai acontecer. Então, esse é o pior cenário, porque, gente, adiar investimentos, os investimentos têm um poder de encadeamento da prosperidade. Quando as empresas investem mais, seja pública, seja privada, elas contratam mais pessoas, elas dinamizam outros setores, inclusive elas aumentam a arrecadação do próprio setor público nas três esferas, municipal, estadual e federal, em função desse pagamento de impostos. Então, é um dinamismo muito grande gerado esse capital produtivo no país. Quando a gente sofre esse abalo, realmente é muito ruim em todos os aspectos, porque está tudo interligado, política, economia, questões ambientais, estão todos interligados nessa esfera, nesse ecossistema de país e de sociedade que todos nós vivemos.